sobre a questão da extrema-direita na Europa. Como é que você viu essa ascensão da extrema-direita? Como é que você a interpreta? Então, nós estamos tendo um problema sério na Europa, que as pessoas, a maioria das pessoas que estão analisando isso, me parece que estão com a chave virada. A esquerda e os partidos verdes, com exceção de Portugal, tá? A esquerda e os partidos, vamos dizer assim, progressistas, não necessariamente trabalhistas, que são os partidos verdes em grande medida lá, embora você tenha uma estrutura de partido verde também na direita, mas a majoritária são progressistas, esses grupos foram vencidos nas eleições passadas, quando o neoliberalismo triunfou. Hoje, a Europa está sendo discutida, está sendo lutada entre dois grandes grupos. Um grupo católico dessa democracia cristã, totalmente conservadora e totalmente aliada aos interesses de Londres e Washington. São os neoliberais propriamente ditos. E um outro grupo que está se dizendo revolucionário, que muda, que vai transformar, que vai fazer completamente diferente, que são os fascistas, que já fizeram o mesmo discurso lá na década de 30. O fascismo, quando se lança, o Mussolini dizia: nós somos revolucionários, nós transformamos o mundo. A Europa está sendo disputada entre a direita conservadora neoliberal, e conservadora não é nem uma direita de centro, é uma direita mesmo, sólida, conservadora neoliberal, machista, racista, e a estrutura fascista, que é ainda pior. Se você pega o mapa de votações da Alemanha atual, e se você tiver aí, você vai ver, Atush, você vai ver que é exatamente isso. A Alemanha está dividida exatamente nisso, e a Alemanha é a síntese do que está acontecendo na Europa. A esquerda perdeu, quando perdeu, nas eleições passadas para o neoliberalismo. E sabe qual é o grande problema? É que o neoliberalismo não foi capaz sequer de apresentar um projeto de futuro, Atush. Nós seres humanos, precisamos conectar passado, presente e futuro. Nós somos seres temporais. Nós precisamos encontrar razões para continuar existindo no nosso passado, no nosso presente e no nosso futuro. Se nós não tivermos isso, nós vamos morrendo um pouquinho e a própria ligação com a política se torna doentia, a gente vai adoecendo. O neoliberalismo não trouxe nenhuma ideia de futuro para lugar nenhum. Quando Macron venceu a eleição na França, imediatamente a extrema-direita já sabia que ia ser o próximo vencedor, porque ali foram enterrados todas as noções de futuro que o povo francês teria. A mesma coisa aconteceu na Inglaterra, a mesma coisa está acontecendo na Alemanha, na Polônia nós estamos vendo esse crescimento brutal ali, e tem gente ainda discutindo que a culpa é da esquerda. Ontem eu li um texto do Kantan, que é um cientista político indiano, conservadorzaço, inclusive, tá? Dizendo que a culpa era da esquerda identitária, da esquerda woke, como se as pessoas buscarem razões para continuar existindo no meio desse caos que nós estamos vivendo seja um pecado. Quando, na realidade, nem a direita, nem a centro-direita liberal, nem essa centro-esquerda, que se aproxima muito dos liberais, tem oferecido qualquer solução para que a gente entenda os problemas de futuro, que tenha uma vontade de transformar as coisas, ou mesmo que tenha um sonho, uma utopia ali adiante. Isso já tinha sido dito pelo grande Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm, talvez o maior historiador de século XIX que nós tivemos, e um observador astuto e arguto do século XX. Antes dele falecer, ele disse que na passagem do século XX para o século XXI, infelizmente, tinham enterrado todas as utopias. A utopia da centro-direita, que era a utopia do capitalismo, que produziria, difundiria riqueza entre todo mundo, que nós teríamos a diminuição da pobreza, ela foi enterrada pela própria estrutura dura do capitalismo. E a grande utopia da esquerda, um mundo revolucionário, onde nós aboliríamos a propriedade privada, onde o homem seria livre das suas necessidades materiais, foi destruído nesse meio tempo e nós ficamos sem nada. As populações hoje não têm nenhum tipo de ideia de futuro, Atush. Olha o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, as pessoas tiveram suas vidas despedaçadas e nós não temos ainda uma solução do que fazer ali no futuro. E aí o fascismo chega nisso tudo e diz: o meu futuro é assim, o meu futuro é matando quem não é nacional, organizando, e eles estão ganhando cadeiras. E é isso que está acontecendo na Europa. Então, na verdade, você não está defendendo o modelo neoliberal, né? O modelo de Macron foi derrotado, claramente. Por que os fascistas conseguem oferecer mais horizonte do que a esquerda socialista, a esquerda tradicional, a esquerda revolucionária? Por que a esquerda foi tão enfraquecida na Europa nesses últimos anos? Porque os fascistas tomaram a palavra revolução para si.
Hoje, quem diz que transforma e que vai transformar o Brasil, a Argentina, os Estados Unidos, quem é que está com o discurso da transformação? É o Trump nos Estados Unidos, é a Meloni na Itália, é o Putin na Rússia, que está querendo transformar a realidade geopolítica, é o Bolsonaro, os fascistas aqui que estão fazendo isso. Nós da esquerda estamos com o discurso da conservação. Não, vamos negociar, vamos manter como está, vamos trabalhar pelas instituições, e, portanto, nós perdemos aquilo que a esquerda sempre teve, que era a possibilidade de transformar. Quando o presidente Lula foi eleito para o seu primeiro mandato, ele era muito claro ao dizer: o Brasil precisa ser transformado. O Brasil precisa ser modificado. E ali havia uma ideia muito clara de que o neoliberalismo tinha se esgotado com as barbaridades que o FHC fez no segundo mandato, especialmente. Hoje, esse discurso da transformação, esse discurso da revolução, esse discurso que bate de frente com as forças que todos estamos vendo estão destruindo o planeta, porque não é só a esquerda que está vendo o planeta ser destruído, não. A direita está vendo isso também. Mas quem é o grupo que bate de frente com essas forças do capitalismo e diz: não, vocês não vão continuar? Infelizmente, não é a esquerda. Quem está fazendo isso no mundo hoje é o fascismo. É o Trump que está fazendo isso lá nos Estados Unidos, dizendo claramente que vai parar com a guerra com o morticínio palestino na região de Israel, que vai parar com a guerra entre Rússia e Ucrânia, que vai retomar os empregos na região de Michigan, na região de Detroit, na região de Chicago, na região dos Grandes Lagos norte-americanos, promessa que ele tinha feito no outro mandato também, e que não cumpriu. Bom, não cumpriu, mas ele está trazendo de novo essa mesma proposta, enquanto que o Biden não tem nada a oferecer para as populações ali, enquanto que efetivamente nenhum dos outros líderes de esquerda na Europa, especialmente os alemães, tem qualquer coisa a oferecer. A esquerda está no poder na Alemanha, vamos lembrar disso. O Scholz é do Partido Socialista. Agora, quem são os divergentes nisso tudo? López Obrador, a ministra efetiva, a primeira-ministra de Portugal, que saiu vencedora nesse momento, e são esses modelos que nós temos que entender. O Petro, na Colômbia, são esses modelos que nós temos que entender. O que esses caras têm feito? Eles têm enfrentado os problemas e batido de frente com as estruturas políticas e não se dobrado a elas, como muitas vezes tem sido feito por uma parte da esquerda. E, portanto, o fascismo vai crescendo em legitimidade, vai crescendo em soluções imediatas para os problemas das pessoas, porque eles vão prometendo coisas que, mesmo que eu e você saibamos que eles não podem cumprir, e eles não podem cumprir. O Trump não pode cumprir uma boa parte do que ele está prometendo. Eu não sei nem se ele acaba com um morticínio sobre a Palestina. A Israel, ele não diz que vai retirar o poder de Israel, mas ele diz que vai colocar o conflito no lugar onde ele tem que ser. Ele já deu 2 ou 3 manifestações sobre isso. Agora, eu acho que ele não consegue, mas mesmo que ele não consiga, Atush, ele captura as vontades e os interesses das pessoas que estão ali olhando, vendo, querendo essa transformação, enquanto que parte da esquerda está aturdida ainda em situações de governabilidade, em acordos aqui e acolá, incluindo o nosso governo, e é por isso que a gente está correndo um risco sério.